Sim, parece que tá incrível, mas cuidado que pode rolar uma decepção. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e tem saído muitas coisas do mundo de super-heróis que eu quero conversar aqui com vocês. Sim, sobre Pantera Negra, que tá cada vez mais próximo da sua estreia. Já recebeu ótimas primeiras impressões aí de quem já assistiu na Premiere lá nos Estados Unidos, porém, antes até de falar disso e da possível decepção que pode vir com esse filme, eu quero falar um pouco mais sobre os novos chefes, os novos Kevin Feiges da DC Studios, porque essas mudanças que estão acontecendo lá do lado da DC estão cada vez mostrando mais frutos, e o próprio James Gunn deu umas declarações bem interessantes a respeito disso. Se você por acaso mora embaixo de uma pedra, tá totalmente desinformado, eu já fiz até vídeos aqui no canal explicando o que aconteceu. A DC / Warner, Discovery, colocaram ninguém mais, ninguém menos que o James Gunn junto com o Peter Safran para comandarem o lado da DC Studios, que mudou de nome. Era DC Filmes, agora é DC Studios, porque comanda não só os filmes, como também as séries e as animações da DC. Basicamente, esses dois caras, o James Gunn e o Safran, vão ser o Kevin Feige da DC. O que eu já comentei é excelente, porque tipo, vão dividir o trabalho que o Kevin Feige tem meio que sozinho do lado da Marvel. E nós já ouvimos relatos aí de bastidores por várias fontes, vários veículos e informantes, que o Kevin Feige, ainda mais nessa fase 4 da Marvel, que tem séries saindo pro Disney Plus e tudo mais, Kevin Feige tá sendo muito exigido e tá tendo pouca influência em todas as produções, exatamente porque ele é um cara só. Daí a DC Studios tendo duas pessoas com mais ou menos a mesma função é excelente. O James Gunn fica soltinho no pagode para cuidar da parte criativa, enquanto o Peter Safran cuida da parte burocrática, né, meio que da parte de executivo, vamos dizer assim. E isso é excelente, é excelente para nós fãs mesmo. Já vou comentar melhor sobre isso, mas só para pontuar, uma novidade que saiu junto com essas novas mudanças aí é que a aguardada série do Lanterna Verde parece que vai andar, finalmente. Ela foi anunciada há muitos anos aí, mas estava parada, a gente não ouviu falar mais sobre ela. E agora parece que ela vai sair da gaveta finalmente. Porém, por causa das mudanças internas que rolaram dentro da DC / Warner Discovery, a série vai ser completamente reformulada. Inclusive o Graham Smith, que era o roteirista e showrunner da série, ou seja, o cara que comandaria a série basicamente, já tinha escrito 8 episódios para essa produção, mas simplesmente saiu dela. E vai ser reescrito agora tudo do zero, porque os planos iniciais eram fazer uma série focada em 2 Lanternas Verdes, o Alan Scott e o Guy Gardner, mas agora a série aparentemente vai ter como protagonista o John Stewart, o Lanterna Verde que se popularizou na série animada lá dos anos 2000, Liga da Justiça. Quem se lembra aí? Pô, que saudoso, que nostálgico! Essa série aí especificamente, segundo reportagem do The Hollywood Reporter, não vai lidar diretamente com o controle do James Gunn e do Safran. Porém, esse desenvolvimento que aconteceu a respeito dela tem sim a ver com as mudanças que rolaram dentro da empresa e que também trouxeram o James Gunn e o Safran para dentro. Então assim, eles não vão ter controle da série, mas as mesmas mudanças que trouxeram eles para a empresa fizeram que a série mudasse também. É muito interessante ver essa perspectiva de que a DC pode crescer bastante nos cinemas agora, não digo nem em questão a qualidade, digo a quantidade mesmo, quantidade de produções, e a uma ordem no seu universo cinematográfico compartilhado, porque ela cria meio que uma competição direta com a Marvel e o seu universo compartilhado. Isso é ótimo para os fãs. Vai rolar aquela disputa de rivalidade, sabe? Quem é melhor, Marvel ou DC? De quem você gosta mais, Marvel ou DC? Eu acho que isso vai se acirrar muito nos próximos anos. E num tweet do próprio James Gunn, que era da Marvel,
tá aí, inclusive, dirigindo o Guardiões da Galáxia Volume 3, vai sair para divulgar Guardiões da Galáxia Volume 3, mesmo sendo o líder criativo da DC Studios, mas ele publicou um tweet dizendo que ele ama o Kevin Feige, que agora vai ser um concorrente direto dele. E ele confessou no tweet que o Kevin Feige foi a primeira pessoa que ele contou depois de fechar o acordo com a DC. E o John Cena foi a segunda pessoa para quem ele contou. O John Cena, que é o protagonista da série do Pacificador. É o ator que interpreta o Pacificador. E o James Gunn continua explicando uma coisa muito interessante. Contrário da crença popular, $1 a menos para Marvel não é $1 a mais para DC. A DC e a Marvel têm um interesse em comum de manter a experiência de ir ao cinema viva e vibrante. Ou seja, como ele disse, como eu vivo dizendo, a concorrência, ter as duas empresas assim mandando ver com as suas produções é excelente para as duas. Isso se casa perfeitamente com uma parada que ele próprio admitiu, que ele jogou a ideia lá dentro da Warner de fazer um crossover entre a Marvel e a DC. Ele confessou isso numa entrevista e é o suficiente pra gente ficar doido assim, caraca, como assim? Um filme, ou uma série que fosse, mas eu acho que um filme combina mais. Imagina, um filme crossover da Marvel com DC. Ele disse na entrevista, inclusive, que já jogou essa ideia pros líderes, tanto da Marvel quanto pros líderes da DC/Warner. Então, assim, a ideia tá lá, tá plantada lá dentro. E ele, como um cabeça da DC Studios agora, é uma pessoa com poder, com influência, que pode fazer isso acontecer. E esse é o tipo de filme, o tipo de produção que, assim, é bilhão, gente. É bilhão de bilheteria. Imagina, ambos os estúdios colocando seus personagens para se encontrarem nos cinemas. Isso ia quebrar os cinemas. Quebrar no melhor sentido, né? É uma parada que não acho que é impossível de acontecer. Nós já vimos contratos que pareciam impossíveis acontecendo entre estúdios. Por exemplo, o contrato entre a Sony e a Marvel Studios, onde elas compartilham um personagem do Homem-Aranha. Pô, tá aí. Por que a Marvel e a DC não podem fazer isso também com os seus personagens? Porém, é um tanto quanto difícil também. Vamos pensar. Quando esses crossovers entre a Marvel e a DC aconteceram nos quadrinhos, porque aconteceram sim, muitas vezes, foram ali pelos anos 90, principalmente, onde as editoras, aliás, estavam passando por uma crise financeira e criativa também, já que seus principais astros dos quadrinhos tinham saído das suas editoras e montado sua própria editora, a Image Comics. Então, a gente consegue até fazer uma interpretação um tanto quanto rasa, assim, mas resumindo, sabe? O crossover rolou nos quadrinhos porque ambas as editoras estavam numa situação difícil e precisaram apelar. Então elas apelaram trabalhando juntas. Mas atualmente nos cinemas, vamos pensar, os dois estúdios estão passando por uma situação difícil a ponto deles precisarem apelar? Não sei, não diria que estão. De todo modo, eu acho a ideia muito interessante e se há a possibilidade, mesmo que não aconteça agora, sabe, daqui a uns 10 anos, assim, eu acho que na nossa vida a gente ainda vai poder ver uma parada assim. Vai ser muito show. Agora sobre Pantera Negra. Uma das principais coisas que saíram foi o botão de se inscrever no canal. Então clica aí e ativa as notificações. Pô, se inscreve aí, me dá essa força, pô. Não custa nada, eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente nos próximos vídeos também. Mas pô, vamos falar de Pantera Negra aí. Saíram várias reações positivas sobre o filme do pessoal que já assistiu lá no exterior. Inclusive, o Kevin Feige, naquela premiere, foi até perguntado sobre um filme do Namor, se ele faria um filme do personagem do Tenoch Huerta. Porque, pô, o pessoal do filme Wakanda pra Sempre, o diretor, né, o Ryan Coogler, eles fizeram um baita trabalho com o Namor, até reconfigurando o mito de Atlantis para tornar Atlantis Talocan e transformar o Namor num personagem latino para nos representar aqui. É tudo muito interessante o trabalho que eles fizeram, adicionar muito mais cultura, muito mais profundidade, complexidade ao personagem. Achei isso absurdamente interessante. É isso aí que é o tipo de adaptação dos quadrinhos que eu acho que é
essencial. É quando eles pegam um personagem dos quadrinhos e, em vez de piorar o personagem dos quadrinhos, eles elevam o personagem dos quadrinhos, tornam aquele personagem mais complexo, mais completo. E é isso que aconteceu com o Namor. Namor definitivamente merece um filme próprio, hein? Eu tô falando. É um personagem que eu acho que não mereceria ficar só como coadjuvante de filmes e séries por vir. Mas, aí ele foi perguntado lá na Premiere, né, sobre um filme do Namor. E aí o Kevin respondeu, né, depende disso. Depende, basicamente, de Wakanda pra sempre. Ou seja, dependendo do sucesso de Pantera Negra 2, pode rolar um filme do Namor. O que é uma resposta interessante. Porque, assim, eles fizeram Pantera Negra Wakanda pra sempre, já apresentando a Riri Williams, Coração de Ferro, pra fazer uma série própria dela, a série da Coração de Ferro. Ou seja, não esperaram a repercussão de Wakanda pra sempre pra decidir fazer uma história dela. Então, por que precisariam esperar a repercussão do filme pra fazer um projeto do Namor? Talvez eles, de fato, não estivessem esperando ou estivessem interessados em fazer algo só do Namor para os cinemas, mas eles tivessem percebido que o trabalho da produção de Pantera Negra pra sempre foi tão incrível em cima do personagem, que eles sacaram, pô, esse personagem aqui tem algo mais, esse personagem aqui consegue ser desenvolvido em um projeto próprio. Porque a verdade, gente, é que o Namor nos quadrinhos não é esse anti-herói mega incrível, assim, que tem quadrinho próprio, mega popular, que o pessoal é fã. O Namor nos quadrinhos, de fato, é o personagem que, sim, tem muitos fãs, é muito querido, porém, como um coadjuvante de outras histórias, e não como protagonista das próprias histórias. Os quadrinhos do Namor como figura central são poucos, enquanto a Coração de Ferro, por exemplo, ela já surgiu tendo seu quadrinho próprio. Então acho que faz sentido a Marvel não ter imaginado fazer um projeto próprio do Namor de cara, mas o trabalho que fizeram na adaptação cinematográfica do personagem fez eles mudarem de ideia. Mas assim, se de fato fizerem um filme ou série do Namor, acho que ficaria uma parada assim pra fase 7, né? Será que rolaria algo pra antes de Guerras Secretas? Eu acho que não daria tempo. Que a reação do público é de fato positiva. Nas primeiras impressões do pessoal que assistiu na Premiere, todo mundo elogiou o Namor. Ou quase todo mundo. Mas aí que vem a possível grande decepção. Uma das coisas que se espalhou bastante pela internet foi que Pantera Negra 2 teria uma cena pós-créditos introduzindo o Doutor Destino. Vazou inclusive uma imagem do Doutor Destino, que seria possivelmente a imagem da cena pós-créditos de Pantera Negra 2. Entretanto, antes mesmo da exibição da premiere de Wakanda pra Sempre lá em Hollywood, alguns informantes já começaram a falar que essa cena do Doutor Destino havia sido cortada do filme. Inclusive, em um podcast em vídeo, informantes disseram que essa suposta cena do Doutor Destino teria sido substituída por apenas referências ao Doutor Destino e a Lativéria. O personagem Doutor Destino em si havia sido totalmente tirado do filme. Em adição a isso, Nate Moore, um produtor da Marvel, falou em uma entrevista que eles nunca cogitaram o Doutor Destino pro filme do Pantera Negra. E aí nós entramos naquela espiral de loucura. Como assim os supostos vazamentos estavam errados? Então as fontes mentiram? Ou tem um pulo do gato nisso que o produtor disse? O que está acontecendo? Porque de fato o produtor disse que nunca cogitaram o Doutor Destino pro filme. E os vazamentos estavam apontando o Doutor Destino numa cena pós-créditos, que é depois que o filme acaba. Então assim, ele meio que desmentiu os supostos vazamentos, só que sem desmentir diretamente. Esse tipo de coisa sempre acontece nos filmes da Marvel, e vamos lembrar uma coisa, viu? A Marvel muda constantemente os seus roteiros e os seus filmes, mesmo durante a produção. É possível que alguns vazamentos tenham rolado de versões iniciais do roteiro, que tenham sido mudados e tudo mais. Porque assim,
essa história de que uma cena pós-créditos de Doutor Destino estaria em Pantera Negra, isso não veio de uma fonte só, né? Veio de várias fontes que meio que corroboravam a mesma informação. Mas enfim, de uma forma ou de outra, parece que não vai acontecer. É por isso que a gente precisa ficar esperto com os rumores, com os supostos vazamentos, como sempre. Alguns acertam, outros erram, por isso que a gente tá sempre aqui checando. E um que acabou de acertar e mandou uma informação sobre o Doutor Destino veio do Jeff Sneider. Ele foi um dos informantes que confirmou que o Doutor Destino não estava em uma cena pós-créditos de Pantera Negra, Wakanda para sempre, porque o Doutor Destino teria sido guardado para uma cena pós-créditos de Quarteto Fantástico. Então o Doutor Destino não seria sequer o vilão do filme do Quarteto Fantástico. Caracas, a Marvel tá tipo guardando o Doutor Destino pra caramba. Vão usar outro vilão qualquer pro filme do Quarteto pra deixar o Doutor Destino só pra uma cena pós-créditos dele. E isso é importante, porque eles sabem que Victor Von Doom é um personagem aguardado, querido, e vão segurar a surpresa, vão segurar a revelação o máximo possível. E se você pensar, caramba, esse cara aí, pô, é mais um soltando uma informação que pode ser desmentida. Nesse mesmo podcast, onde ele falou isso sobre o Doutor Destino, ele também disse que uma série do Visão Branco estava sendo desenvolvida pela Marvel. E simplesmente no dia seguinte, o Deadline confirmou que essa série do Visão Branco de fato estava sendo produzida pela Marvel. E nós vamos conversar sobre essa série do Visão Branco ainda, viu? Calma aí, tem muito a se falar sobre essa série do Visão. Mas outra coisa, tá? Primeiro, segura para não se decepcionar sobre o Doutor Destino em Pantera Negra. Parece que o máximo que nós podemos ter é uma referência, mas também quem assistiu o filme lá na Premiere viu só uma das cenas pós-créditos. E talvez, a hora que o filme estrear nos cinemas, ele tenha duas. Então apenas talvez tenhamos alguma surpresa nessa segunda cena pós-créditos. Apesar de que ainda talvez não seja Doutor Destino. Mas enfim, pés no chão e esperança para um futuro bacana chegando aí. Comenta aqui o que você achou disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.